público e é preciso que exista para a propositura de uma denúncia indício de autoria e prova da materialidade. A materialidade está posta, existem vários elementos sobre a materialidade, seja a respeito da tentativa de golpe, seja a respeito do que aconteceu em 8 de janeiro. Há uma discussão a respeito de vandalismo ou tentativa de golpe, mas esta manifestação do procurador, o que se espera a partir de uma manifestação tão contundente como essa, é que eventual denúncia que é esperada e é provável seja apresentada com indícios contundentes de autoria. Não é possível hoje dizer essa vinculação, ela não está posta, mas por outro lado, ela não está absolutamente posta, essa vinculação não está posta, existe a questão da minuta, existe a questão dos atos praticados pelo presidente Bolsonaro, mas o que nós esperamos a partir de uma manifestação contundente quanto essa é o elo de ligação. E aí, como disse a Jussara, nós temos aí a questão da busca e apreensão dos resultados da investigação, e me parece que o procurador tem alguma informação que ainda não é de conhecimento público a respeito do desfecho desse inquérito policial, com uma demonstração entre este elo, que seria fundamental para a corte analisar o recebimento de uma denúncia contra o ex-presidente. O Bolsonaro está implicadíssimo no golpe, as provas são provas provadas, comprovadas, ele está enrascado, para usar outra expressão, Lula está mais sujo do que pau de galinheiro. O procurador Gonê, ele está querendo montar de uma maneira perfeita, vamos usar aqui uma imagem, de um mosaico, onde todas as pedrinhas postas têm comprovação do que elas representam. Ele vai jogar na certeza. Eu acho que ele está no caminho certo. Olha o comentário do atirador 434. A justiça está esperando o criminoso confessar. Então, é isso que é uma situação, porque esse tipo de comentário, eu tenho dito para o pessoal o seguinte, gente, tudo que, eu não sei se você vai me dizer se na sua visão eu estou certo. Tudo que o Bolsonaro quer é que todos acreditem que tudo vai dar em nada. Para mim, esse é o cenário dos sonhos para ele. Então, quando as pessoas ficam dizendo não vai dar em nada, já era, quer dizer, estão meio que dando mel para ele, na minha visão. Não há nada que indique que não vai dar em nada. Não há nada. Não há nenhum elemento que a gente possa dizer ainda que é um indício de que não vai dar em nada. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de novembro de 2024. São 10 horas da manhã. Após Paulo Gonê informar quando será feita a denúncia contra Bolsonaro, o bolsonarismo perdeu a esperança e começa a espalhar notícias falsas cada vez mais delirantes. Os rumores de que o sistema de justiça brasileiro iria deixar Bolsonaro impune chegaram a tranquilizar o bolsonarismo e seu líder por algum tempo. Mas, após a eleição municipal, um choque de realidade fez o bolsonarismo entrar em pânico. Tudo estava centrado no Procurador-Geral da República. O bolsonarismo acreditou na versão de setores da esquerda que não gostam dele e que começaram a espalhar que ele iria absolver o ex-presidente. Tudo, porém, mudou nos últimos dias. As notícias de que o PGR já tem pronta a denúncia contra Bolsonaro e só espera o relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe literalmente enlouqueceram a extrema-direita raiz, que agora tenta segurar a militância espalhando loucuras cada vez mais insanas. Já era para o Bolsonaro. Após a eleição, a partir de agora e pelos próximos meses e meses pela frente, com um mísero intervalo durante as festas de fim de ano e o carnaval, o Bolsonaro vai ser o principal assunto do Brasil. Ele vai crescendo no noticiário. Todos lembram que durante a eleição já não se falava mais em Bolsonaro. No fim da campanha eleitoral, eu disse aqui que o Bolsonaro ia começar a ganhar espaço no noticiário. E isso vai crescer cada vez mais nas próximas semanas. Você vai ver agora como o bolsonarismo jogou a toalha de vez e partiu para a redução de danos. A minimização de danos
junto ao eleitorado, junto ao gado e junto também aos aliados políticos. Há um movimento para fazer crer à sociedade que a eleição de Donald Trump vai fazer alguma diferença nos processos de Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Bom, todos viram que no fim, já é de conhecimento público, eu tenho batido nessa tecla aqui, que no fim de setembro, no dia 27 de setembro, o Alexandre de Moraes deu um prazo para a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República terminarem o inquérito do golpe. Em 21 de outubro saiu a seguinte notícia na imprensa: o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 60 dias para a Polícia Federal concluir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. A decisão foi de 27 de setembro e estipulou o prazo de 60 dias para concluir a investigação envolvendo Bolsonaro, essa do golpe. Em seguida, o processo vai para a manifestação da PGR e, com isso, a expectativa no STF de que outros inquéritos que vêm sendo conduzidos por Moraes sejam concluídos pela Polícia Federal até o fim do ano. Eles estão falando dos inquéritos das milícias digitais e das fake news. Esses dois inquéritos também estão em vias de conclusão. Mas o que importa para a gente é o inquérito do golpe. Após essa informação, em mais ou menos em meados do mês passado, ainda durante a campanha eleitoral, o Procurador-Geral da República rompeu o silêncio e disse que o Bolsonaro está implicado nos atos golpistas do 8 de janeiro, assim mesmo, na lata. O Procurador-Geral da República indicou que os acusados pela tentativa de golpe vão ser cobrados financeiramente pelos prejuízos e disse que o Bolsonaro estava envolvido na tentativa de golpe. E agora os bolsonaristas deram uma pirada, na verdade. Eles inclusive começam a perder o rumo, não sabem o que estão fazendo. Mas antes de falar disso, vamos notar que esta semana já começou no domingo com uma manifestação do jornalista Hélio Gaspari de que o PGR vai para cima de Bolsonaro e vem chumbo grosso por aí. E hoje sai no jornal O Globo, 2 dias depois, a informação de que a PGR já tem o cronograma feito para denunciar Bolsonaro nos inquéritos comandados por Alexandre de Moraes e que o bolsonarismo já perdeu a esperança de ver o Bolsonaro livre de indiciamento. Agora o bolsonarismo parte para redução de danos. Enquanto a Polícia Federal finaliza o relatório que deve levar ao indiciamento de Bolsonaro por suposto envolvimento na trama golpista, o Procurador-Geral da República vai aguardar essa conclusão. Saiu a versão de que ele poderia começar a indiciar pelo inquérito das joias, mas segundo essa informação aí, o PGR provavelmente a pedido do STF e da Polícia Federal decidiu esperar para compor o mosaico como era o plano original. Em outros 2 inquéritos, a PF já indiciou Bolsonaro da fraude na carteira de vacinação em março e das joias sauditas em julho. Visto pelas autoridades, pela Polícia Federal, pelo Bolsonaro, pelo Paulo Gonet, que tudo isso faz parte de um plano só. Até a eleição municipal, que se dizia na PGR, era que Gonet não faria nenhuma denúncia antes da votação, e foi o que aconteceu. Agora, relatos obtidos pela equipe dão conta de que Gonet vai aguardar o inquérito da Polícia Federal e vai fazer a denúncia. Na PGR, ele tem sido visto como alguém que está decidindo fazer tudo sozinho.
Tanto nas joias quanto na carteira de vacinação, após a PF concluir o relatório pelo indiciamento de Bolsonaro, Gonê pediu envio de informações para esclarecer os pontos e, no caso da vacina, pode acontecer, minha amiga, meu amigo, de o Gonê achar que não houve o crime de falsificação, de uso do cartão falsificado de vacina para entrar nos Estados Unidos, mas ele vê esse cartão como uma estratégia do Bolsonaro caso ele precisasse ficar mais tempo lá nos Estados Unidos e fosse cobrado dele o cartão de vacinação. Na sua delação, Mauro Cid disse que recebeu a ordem de Bolsonaro para fazer as inserções dos dados falsos no sistema. Para interlocutores de Bolsonaro, as informações das autoridades estrangeiras teriam esvaziado a suspeita de que Bolsonaro teria fraudado o cartão de vacinação, mas na verdade a fraude houve, porque o Mauro Cid denunciou, mas não vai haver um inquérito sobre a falsificação, e sim sobre o uso do cartão como uma estratégia para poder ficar mais tempo nos Estados Unidos. A expectativa no entorno bolsonarista é que a PF inicie o Bolsonaro no relatório da trama golpista por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, que somam pena de ao menos 28 anos. Apesar do pessimismo bolsonarista, há esperança de que o presidente escape da acusação formal sobre o esquema de fraude. Mas como você vê aqui, eu vou repetir. A expectativa no entorno bolsonarista, os bolsonaristas acham que a Polícia Federal vai indiciar o Bolsonaro no relatório da trama golpista, que prevê pena de 28 anos. Os parlamentares bolsonaristas estão sem saber para onde correr. Alguns estão ficando bravos com o Bolsonaro. Uma ala de parlamentares da extrema-direita alinhada a Bolsonaro tem feito questão de externar aos colegas o seu descontentamento com o Bolsonaro, porque desde a semana passada, quando o Trump foi eleito nos Estados Unidos, um grupo de parlamentares bolsonaristas aumentou o tom das críticas contra o capitão reformado. Veja só, a leitura é que, para tentar se salvar de seus problemas com a justiça e preservar seus filhos, Bolsonaro passou a abrir mão cada vez mais das posições que marcaram sua trajetória para negociar com o Centrão. Os congressistas apontam que a diferença principal entre o presidente brasileiro e Trump é que o americano faz com que os aliados abracem suas posições. O Nicolas Ferreira e o Ricardo Salles estão se afastando de Bolsonaro no momento que ele começa a mergulhar para o inferno. Bom, o fato é que a ala raiz mesmo do bolsonarismo, esses que não mudam de ideia de jeito nenhum, inclusive como esse sujeito aqui, esse senador Marcos Duval, começou a espalhar loucuras. Nos últimos dias, os bolsonaristas entraram em pânico, em polvorosa com a vitória de Trump. A hipótese dos parlamentares é que o retorno dele à Casa Branca pode fortalecer pautas da extrema-direita brasileira, como uma anistia aos presos do 8 de janeiro e a Bolsonaro. A euforia, porém, começou a ganhar ares de delírio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o Marcos Duval diz que o Alexandre de Moraes, do Supremo, será preso em um local reformado pelo governo americano. Olha só, olha a fala dele, olha só isso. A notícia melhor ainda que vai vir ano que vem. Só vou poder dar a notícia ano que vem. É o local onde ele vai estar preso. Não é nos Estados Unidos, mas é um local que você fala assim, isso vai virar filme. É um local que vocês não imaginam, não fazem ideia. Tinha sido liberado um investimento de 5 bilhões para que esse 5 bilhões para prender o Alexandre de Moraes fosse reformado e estruturado, mas o Trump perdeu. Mas como o Congresso tinha liberado a verba, o Pentágono terminou e concluiu a obra, diz o senador. Questionado pela revista Veja, Duval disse que o vídeo foi divulgado para seus contatos no WhatsApp antes da vitória de Trump. Os perfis dos parlamentares nas redes sociais estão suspensos por ordem do STF. Na segunda-feira, o Marcos Duval voltou a falar sobre o assunto no plenário do Senado. Segundo o parlamentar, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional
teriam provas de que Moraes cometeu crimes contra a humanidade e vão pedir a prisão do ministro. Um delírio completo. O Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos e também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados pela OEA. Duval ainda disse que a denúncia vai partir do Conselho de Segurança da ONU, com a ajuda de Trump. Olha só, o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente os países signatários, e como a diplomacia americana é extremamente poderosa, será dessa Comissão de Segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive com documentos contra um senador da República no Brasil. Durante o discurso translocado na tribuna da casa, o Marcos Duval voltou a mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro, disse que as eleições de 2022 foram fraudadas por Moraes, e que chamou de psicopata. O governo Trump, através do futuro presidente Trump, vai sim mandar prender Alexandre de Moraes, acrescentou de novo. O Tribunal Penal Internacional, que já tem provas e documentações que vieram da ONU, já tem provas suficientes de crimes. Então, quando vier, vai vir com muita força, velocidade e com uma movimentação diplomática de que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei, mas vai ser muito mais rápido. E que vai ser preso sim, acrescentou o Marcos Duval, esse maluco, esse pirado, junto com vários outros bolsonaristas que estão espalhando essas loucuras por aí, porque realmente o fato de eles terem perdido a ilusão de que o PGR ia deixar Bolsonaro impune, deixou essa turma maluca, mais maluca do que já é. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.